você que vai realizar a prova do Detran e ainda está com dúvida do que é uma infração, uma penalidade, uma medida administrativa, meu nome é Matheus, sou instrutor de trânsito e vou tirar todas as dúvidas nesse momento com você, certo? Então vem comigo, eu vou espelhar aqui os slides, nós vamos junto e no final eu vou dar algumas questões ali para que você possa perceber que é bem fácil, bem tranquilo e dá para poder acertar de boa. Então, primeiro, o Código de Trânsito Brasileiro, segundo o artigo 161, constitui as infrações de trânsito pela inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, qualquer erro que você cometer, você está cometendo uma infração de trânsito. Então, a gente está ali não para punir, não para penalizar ninguém, e sim para poder constatar a irregularidade. De fato, se existir a irregularidade, ele está ali aplicando o auto de infração de trânsito. Então, será aplicada a infração e, consequentemente, cada infração tem a sua penalidade e, dependendo da infração, tem a sua medida administrativa. Então, vamos lá, primeiro, saber o que é uma infração de trânsito. Então, não confundam infração de trânsito com multa, certo? Eu coloquei ali a imagem com multas, né? Porque todo mundo, né, que comete, que fala ou escuta alguém falando, por exemplo, tomei uma multa. Não, na verdade você cometeu uma infração de trânsito. Então, o que é uma infração? A infração é toda inobservância. Então, cometeu o erro, será infringido ali as normas de trânsito e automaticamente, consequentemente, será punido com multas, por exemplo, certo? Então, por isso que a gente é acostumado a falar, tomei uma multa, porque toda infração de trânsito vai ser punido com multa. Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 258, existe 4 categorias de multas. Primeira, inciso 1º, gravíssimo, valor de R$ 293,47. A gravíssima é 7 pontos descontados ali, computados, né, não descontado, mas computado no prontuário do condutor. Depois vem inciso 2, grave, valor de R$ 195,23, 5 pontos no prontuário. 3, inciso 3, infrações médias, valor de R$ 130,16. São, na verdade, computados 4 pontos no prontuário do condutor. E, por último, inciso 4, infrações leves, valor de R$ 88,38, são computados 3 pontos no prontuário do condutor. Então, infração de trânsito é o erro, certo? Cometeu o erro, está sujeito a uma infração de trânsito. As multas, no caso, as penalidades, vamos dizer assim, está previsto no artigo 256 do CTB, que define as seguintes penalidades para os infratores. Então, a primeira seria a advertência por escrito. Então, de fato, é bem simples que a advertência por escrito ele pode ocorrer automaticamente se você vier a cometer infrações leves ou médias, né, se não tiver cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, tá? A mais comum é multa. A mais comum seria a multa, penalidade multa. Então eu vou dar uma dica já para você, que de todas as penalidades, toda vez que perguntar na prova qual a penalidade, vocês vão responder sempre multa, beleza? Então a dica ali, o macetinho ali é esse aí, sempre multa. Vai ter suspensão do direito de dirigir, que você vai ficar por um período sem poder estar dirigindo. Então, assim, vai ser punido ali pela infração e tal, tudo mais. Algumas infrações de trânsito, em razão da sua gravidade, já suspende o direito de dirigir. Aí, no caso, tem aqueles que cometem, né, atinge aquela quantidade de pontos, então pode ser suspenso também. Então, é por um determinado período que vai ficar sem dirigir. E tem ali o inciso 4, que é a cassação da permissão para dirigir, quando o permissionário, durante os 12 meses, comete uma infração, natureza grave, gravíssima ou reincidente em infrações médias. Cassação da carteira nacional de habilitação, que nunca vem sozinha, sempre vem em razão de alguma penalidade já cometida, em razão de alguma infração ou até mesmo crime. Isso é um assunto para uma próxima aula, ok? Frequência obrigatória em curso de reciclagem, automaticamente vem junto com a suspensão do direito de dirigir. Então a pessoa fica sem poder dirigir por um determinado período e ele, para poder voltar a dirigir, ele tem que frequentar obrigatoriamente o curso de reciclagem. Beleza? Então a dica qual é? No momento, a dica é bem simples. Bem simples. Então você vai, toda vez que perguntar qual a penalidade, a resposta vai ser multa. E as medidas administrativas? Existem, na verdade, algumas, mas as mais comuns e as mais cobradas em provas seria retenção e remoção, certo? Retenção e remoção, existe uma diferença onde a maioria
Aqui eu coloquei remoção, mas é remoção, ok? Então, a maioria confunde, né, o que é retenção e o que é remoção. Então, eu vou deixar bem claro que retenção é quando o veículo fica preso. Perceba que eu coloquei uma imagem ali de uma trava na roda, ou seja, o veículo vai ficar preso no lugar, não vai poder ser retirado dali até que a infração ela seja sanada, ou seja, a irregularidade ali que gerou a infração de trânsito seja sanada. Vou dar uma dica. Por exemplo, se você estiver dirigindo sem cinto de segurança, é uma infração de natureza grave, será penalizado, ou seja, punido com multa, certo? E a medida administrativa seria o quê? A retenção do veículo até a colocação do cinto, beleza? Aí, colocou o cinto, você está liberado. E a remoção, né, dá para perceber que o carro em cima de um guincho seria retirado o veículo do lugar. Então, remoção é remover, retirar. Então, normalmente é retirado com guincho, certo? Então, a diferença é essa. Vai depender da infração cometida. Se a infração ela consegue ser solucionada no local, é retenção. Se não consegue ser solucionada, terá que ser removido. Beleza? Algumas infrações de trânsito, então, que em formato de questões, que pode ser cobrado em prova, estacionar o veículo na calçada, no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, é infração de trânsito com penalidade de multa. Ele já fala que a penalidade é multa, mas é considerado o quê? Leve, gravíssima, média ou grave. Então, a resposta correta para essa questão seria o quê? Estacionar o veículo em calçada, por ele estar parado, né, imobilizado em cima da calçada, ele está sem correr risco ali de atropelar alguém. Então, ele não precisa ser gravíssima. Então, grave já é de bom tamanho ali a gravidade dessa infração. Então, seria letra D, infração grave. A próxima questão seria transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único. Então, a via só tem um sentido e você está na contramão. Então, qual a infração? Perceba, a gravidade, média, grave, leve ou gravíssima? Então, a gravidade é muito alta. Então, nós temos que levar em consideração, pelo risco de acidente, gravíssima. Então, gabarito letra D também. Depois tem estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Tem como penalidade, então, estacionou em desacordo. Digamos que qualquer imposição errada pela placa, né, nas esquinas, qual a penalidade? Então, lembre que eu falei para vocês, penalidade sempre vai ser letra D, multa. Sempre vai ser multa. Advertência, não, ela depende da situação, né? Muitas vezes vai depender se a pessoa cometeu ou não infração dentro dos 12 meses. Apreensão do veículo não existe, suspensão do direito de dirigir nunca vem sozinha. Então, sempre que perguntar a penalidade, a resposta vai ser multa. Estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla. Então, um estacionado certo, o outro estacionado do lado. Então, quer dizer, qual a penalidade? Ele perguntou de novo. Penalidade, não precisa entender muito. Só lembrar, penalidade sempre vai ser multa. Gabarito, letra C. Lembrando que a apreensão do veículo não existe. Suspensão nunca vem sozinha. Advertência vai depender da situação. Então, letra C, multa. A próxima questão, quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificado, terá como medida administrativa. Perceba que ele perguntou agora não penalidade, sim medida administrativa. Então, quando o motorista estacionar junto de hidrantes, ele está no lugar errado, um lugar que pode atrapalhar a utilização do hidrantes em caso de incêndio, em emergência e tudo mais. Então, ele precisa com o veículo ali, ele precisa ser removido do lugar. Por quê? Porque se eu preciso utilizar, eu não consigo. Então, a única forma para poder solucionar o problema seria a remoção, guincho. Ah, mas se a pessoa estiver no lugar e tal, vai existir a infração de trânsito, a pessoa pode retirar o carro dali, porém, né, não vai estar livre da infração. Vai vir a multa para pagar e o veículo foi removido de qualquer jeito. Então, remoção seria a medida administrativa. Remoção do veículo, gabarito letra A. Recolhimento da CNH não tem porquê, retenção, reter o veículo, deixar ali não vai adiantar, então recolhimento do CRLV também não, seria a letra A, remoção. A próxima seria
estacionar o veículo em viadutos, pontes e túneis. Novamente, medida administrativa. O que o agente vai fazer para solucionar o problema? Então, se está estacionado em lugar proibido, o único jeito é ser removido. Multa é penalidade, apreensão não existe, cassação é penalidade. Ele perguntou medida administrativa, remoção. Beleza? Então é isso, pessoal.